Saudações vascaínos aí, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Passar aqui hoje para vocês esse projeto novo, onde eu tentarei passar limpo o dia do Vasco no menor tempo possível. Para você que teve o dia fora, ou que esteve trabalhando, não deu para assistir tudo ou ler tudo sobre o Vasco, poder acompanhar um resumão do que aconteceu. Então, ritual padrão de sempre, se você puder, curte o vídeo, que a curtida de vocês ajuda demais, comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos. Bem, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é sobre essa ação aí do Hugo Borges. Lembra do Hugo Borges? Não? Pois é, o Hugo Borges era um centroavante, né? Foi um centroavante do Vasco, das categorias de base, onde tinha muito, como é que eu posso dizer, muita esperança que o futebol dele fosse vingar no profissional. Acabou que o Hugo Borges nem chegou a jogar direito no profissional, foi cedido ao Corinthians e o Corinthians já emprestou ele, se eu não me engano, para o Jorge Wilstermann. E o Hugo Borges recentemente entrou numa ação contra o Vasco por aquelas dívidas de sempre referente a não pagamentos, disso, daquilo. Acabou tendo um acordo e foi para o ato trabalhista. Então o Hugo Borges é mais um jogador aí que está nessa folha de pagamento de jogadores que o Vasco deve, não paga, eles saem e o jogador coloca o Vasco na justiça. Enfim, triste, né? A gente continua mantendo essa velha prática. Para os jogadores, vem fazendo isso. A gente teve o caso recente também do lateral direito Danilo Barcelos, que está hoje no Botafogo, também entrou no Vasco cobrando uma série de coisas. E é isso, né, cara? É a tristeza de sempre de ficar devendo jogadores. Eu espero que essa prática, com o tempo, pare de acontecer para que nós possamos reduzir a dívida. Um dos fatores, além de pagar a dívida que nós temos, é não criar novas dívidas, senão elas continuam subindo. Bem, uma outra coisa, falando em relação à situação de dívidas, salários e insatisfações, chegamos ao caso do Raul. Raul, que aparentemente não quer mesmo ficar no Vasco. Está fazendo uma pressão para ser cedido ao Red Bull Bragantino, já deixou claro que não quer ficar no Vasco. Apesar de uma insistência do próprio presidente Campeiro e do Ramon, dizendo que ele tem lá importância no elenco, o Raul não pretende ficar no Vasco. O Red Bull Bragantino pretende contar com o jogador. Houve uma primeira proposta aí entre troca de jogadores, mas os jogadores oferecidos não agradaram o Vasco e a ideia agora é ter algum retorno financeiro. Se o Red Bull quiser contar com o Raul, ou o Red Bull paga algum valor, ou então o Red Bull cede algum jogador que seja de fato interessante. Por enquanto, se nenhum dessas situações acontecer, o Raul continua no Vasco. Vai cumprir seu contrato até o final, dependente se vai jogar ou não, vai continuar aqui cumprir seu contrato, a menos que tenha alguma boa proposta. Não precisa ser necessariamente do Red Bull, mas alguma proposta ou financeira, que envolva algum pagamento para o Vasco, ou em troca de algum jogador que seja interessante. Por enquanto, o Raul segue lá na sua insatisfação. Vamos ver o que a presidência vai fazer com o caso do Raul, se vai manter ele no time ou vai afastar o jogador. Por enquanto, a situação é essa. Bem, enquanto uns estão numa situação ruim de ficar, outros já estão melhorando um pouco. Nós temos aí um avanço na situação de Ricardo Graça e Juninho. Os dois estão muito próximos de renovar com o Vasco. O Ricardo Graça já tinha deixado em uma entrevista recente que estava tudo caminhando, que tudo poderia acontecer o mais breve possível. E aparentemente o Ricardo Graça está para renovar com o Vasco. Temos muita esperança que isso aconteça. Um jogador extremamente interessante, extremamente valioso, é um zagueiro novo, é um zagueiro que pode render ainda muito para o Vasco. Então espero sim que a renovação dele aconteça, e tudo indica que acontecerá. Outro jogador é o Juninho, que estava indo em trave de renova, não renova, foi até afastado por conta dessa não renovação. E aparentemente as partes começaram a chegar ali a um denominador comum, e provavelmente Juninho é outro jogador que renovará com o Vasco. Juninho tinha contrato até o meado ali de 2021, em breve poderia assinar um pré-contrato, então é bom essa valorização aí, essa extensão de contrato para que o Vasco proteja seus interesses financeiros perante o jogador. Inclusive o empresário do Juninho, né, chegou a desmentir algumas situações salariais que estavam sendo colocadas aí, que o Juninho estaria pedindo valores absurdos, e aparentemente não é isso. Bem, vamos esperar os próximos capítulos. É outro jogador que eu espero que o Vasco renove, por ser categoria de base, pelo Vasco ter os direitos econômicos do jogador.
e ser um jogador com um talento ainda para se aflorar, um jogador que o Vasco pode render ainda alguma coisa aí com ele, o jogador pode render algum dinheiro para o Vasco. Vamos torcer que isso aconteça. Bem, uma outra situação, jogadores que saem, jogadores que ficam, jogadores que nós não sabemos o que vai acontecer. Um deles é Fred Guarim, rapaz, Fred Guarim. Ele é aguardado no Vasco, ele foi liberado para resolver problemas pessoais, o Guarim estava com um problema pessoal sério, foi para a Colômbia para tentar resolver esse problema e ele é aguardado aí o retorno. O próprio presidente do Vasco já disse aí que conta com o Guarim, o Ramon já disse que conta com o Guarim. A expectativa é que ele volte, mas aparentemente está acabando a paciência. O Guarim é um jogador importante, é um jogador aí que não só a comissão técnica, mas a torcida conta muito, é um jogador que mostrou uma identificação muito forte, mas essa situação desse problema familiar dele terá que se resolver de um jeito ou de outro. Ou o jogador resolve e volta para o Vasco, ou então vai ter que ser conversada em uma rescisão. O salário que hoje o Vasco paga no Guarim, ele pode repassar esse salário para um outro jogador aí que é um alto salário. Então estou torcendo para que o Guarim resolva seus problemas, que volte, né, com a cabeça focada no Vasco para fazer um grande campeonato. Lembrando que o Guarim não fez nem pré-temporada direito, não conseguiu participar dos jogos com o time, então o jogador ele vai voltar, vai ter que se recondicionar, vai ter que se reabituar. Muito provavelmente não vamos contar com os Guarins nas primeiras rodadas do Brasileirão, caso ele volte. Então é o mais importante possível que ele retorne rápido para que ele possa se recondicionar e se adaptar ao Ramon e aos novos companheiros o mais breve possível para que ele possa estar aí apto a jogar pelo Vasco. Bem, uma outra coisa interessante aí para a gente falar, que foi um acontecimento meio que político nessa situação, é a volta do Fábio Cordella ao campo aí de gestão política do Levenciano. Fábio Cordella, para quem não lembra, era um dos agentes políticos, aí, um dos mais fortes do Levenciano, que mais divulgava a campanha. Houve aí uma pequena ruptura entre os dois, no caso do Yaya Touré, né? Houve ali um problema na situação do Yaya Touré, depois o Cordella ainda lançou algumas outras coisas, e houve meio que uma rachadura entre os dois, né? O Levenciano acabou se desvencilhando um pouco do Cordella, o Cordella saiu do projeto, mas agora aparentemente o Cordella está de volta, está querendo levar o Leven à presidência. Os dois têm esse projeto aí do Somamos para levar para frente. E vamos ver, né? Vamos ver qual será os próximos capítulos dessa situação Leven e Cordella. Se politicamente falando, eu não sei se isso ajuda ou não Leven, né? A saída do Cordella foi um baque de alguma forma. Muitos falaram que o Leven perdeu força com isso, outros falaram que ele ganhou, que a figura do Cordella era um pouco controversa, mas agora ele está de volta e vamos ver aí se isso vai ter algum impacto positivo para a campanha do Levenciano. Bem, uma outra coisa que aconteceu aí hoje que é extremamente importante da gente se falar: retorno do Breno parece que está mais perto. A comissão técnica achou que o jogador voltou na melhor forma física desde que entrou em lesão, desde que ele se tratou e tal, e vem se tratando. No momento o Breno, pela comissão técnica, pelo menos pelos preparadores, está na sua melhor forma física desde então. E existe aí um otimismo muito grande para que o Breno jogue, para que o Breno entre em campo. Vamos torcer, né, cara? Eles ainda vão com calma, eles ainda vão trabalhar um pouco essa ideia, mas provavelmente se o Breno continuar nessa evolução, ele deve sim conseguir jogar. Lembrando que o Breno foi um jogador extremamente importante, jogou bem no São Paulo, jogou bem na Europa, teve uma boa dupla de zaga com o Anderson Martins antes de se lesionar, e estamos contando, né? O Breno é um zagueiro com uma extrema capacidade, mas tem esse problema sério de lesão. Vamos torcer para que ele possa jogar, para que ele consiga jogar. Bem, umas duas últimas coisas. O zagueiro Lucas Alves, né, que o Vasco está pleiteando aí contratar, um zagueiro que tem aí já alguma importância. O próprio torcedor já está contando que o jogador venha, e já entrou outros interessados na parada, né? Parece que tem um time do México interessado na contratação do jogador, e o Atlético Mineiro surge também como outro possível interessado no jogador. Ainda não se sabe como essa situação vai se desenrolar. Existe a expectativa que ele possa vir para o Vasco, mas com outros interessados
o preço aí referente ao jogador pode subir, lembrando que o Vasco deve contratar esse jogador por empréstimo, não sabemos como serão as propostas dos outros clubes, mas vai depender muito do projeto que o jogador quer para si, o que ele quer ser no mercado nacional. Ele já deixou claro que ele quer vir para o Brasil, então sendo o Brasil ele jogaria ou no Vasco ou no Atlético Mineiro, que são os times que estão interessados no jogador. Vai depender de onde ele seria titular, onde ele teria mais minutos e onde ele teria mais prestígio. Bem, isso se o Atlético Mineiro não fizer nenhuma proposta de compra, porque se for de compra aí não tem exatamente o que fazer. Eu acho que não vai comprar esse jogador, caso ele venha, seria por empréstimo. Vamos aguardar aí. E a última que eu queria passar aqui para vocês é do jogador Evander, ex-Vasco. O jogador Evander aí está na mira de times da Europa. O Porto é um dos jogadores que está aí querendo contratar o Evander, e saiu aí recente especulação que o Valência também estaria querendo contratar o Evander. Lembrando que o Evander não tem mais nenhum direito econômico vinculado ao Vasco, mas ele tem seus direitos de categoria de base, pelo Vasco ter sido seu time formador. Caso o Evander seja vendido, o Vasco recebe uma porcentagem aí por ter formado o Evander. Enfim, passou dos 10 minutos um pouco do que eu queria para esse primeiro vídeo, né? Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse modelo tentando passar o máximo de informação do dia no menor tempo possível? E quais dessas informações vocês acharam mais útil e o porquê? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. É isso aí. Mas então valeu, falou e até mais!